Internacionalistas do mundo, univos! Eu sou o Jaú e esse é mais um Pode Rir, seu podcast oficial de relações internacionais. Estou aqui novamente com meu amigo Enzo e com minha amiga Sofia. Digam oi. Olá, meus queridos, queridas, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pode Rir e hoje com um tema assim, nossa, eu amo falar disso, meu Deus. Olá, todo mundo, aqui é a Sofia, bem-vindos a esse episódio tão importante, relevante e que todo mundo, acaba gostando de conversar sobre. É isso aí, pessoal. Hoje iremos falar sobre risco político, como é trabalhar nessa área, qual a importância dela. E para isso a gente trouxe uma pessoa muito especial aqui, o professor doutor Cleomar de Souza. Diga oi, professor. Olá, oi, gente. Conta pra gente, professor, quem é você, onde você estudou, com que você trabalha, um pouquinho sobre a sua empresa. Ótimo. Então, primeiro, um prazer. Queria agradecer, Gustavo, o convite seu, do Enzo e da Sofia. É uma alegria para mim fazer parte disso. Vou fazer só um pequeno reparo, que eu não sou doutor ainda, eu estou finalizando o doutorado. Então, é uma caminhada longa. Eu sou Cleomar de Souza, eu sou fundador e hoje administro também a Dharma Political Risk and Strategy, que é uma consultoria de análise de risco político brasileira, sediada em Brasília. Somos uma empresa jovem, mas que tem apresentado um crescimento bastante interessante, sobretudo porque nós temos essa preocupação em gerar aos nossos clientes um determinado nível de previsibilidade acerca das intempéries políticas e prestado esse serviço e essa atuação e esse olhar que tenta ser, em algum sentido, o mais amplo possível acerca dos impactos da governança pública, das lógicas de tomada de decisão e do dia a dia político sobre as atividades dos nossos clientes, sejam elas econômicas ou de outro tipo de escopo. Bem, muito obrigado. Agora, pessoal, vamos para mais um episódio. Muito bem, internacionalistas, começando agora aqui nosso episódio. Bom, Cleomar, eu gostaria de te perguntar um pouco... A gente vê risco político, algumas faculdades têm até essa matéria na grade, mas para quem está começando agora a RI, ou não tem essa matéria, ou tem interesse de fazer RI, como a gente pode definir risco político e qual a importância da análise do risco político para o mercado, para a sociedade e todas essas questões? Gustavo, me parece que essa é uma pergunta excelente. Eu creio que a gente tem um ótimo ponto de partida, né? Eu creio que o melhor jeito de definir risco político envolve basicamente a seguinte reflexão. Vamos imaginar o seguinte: eu, você, a Sofia, o Enzo, cada um de nós e aqueles que nos escutam já fizeram atos muito simples, como, por exemplo, ir à padaria todos os dias de manhã, né? Eu gosto muito de ir à padaria, é algo que eu aprecio. Ir logo cedo à padaria, compro um pãozinho e volto para casa. O que muitos de nós se esquecem algumas vezes, ou muitos de nós nos esquecemos, me permita a correção do meu próprio português, é que algumas vezes, algumas decisões, ou melhor dizendo, na maioria das vezes, o preço daquele pãozinho que a gente vai comprar, ele tem uma série de variáveis embutidas, e uma dessas variáveis é a própria qualidade da decisão do governo no que envolve, por exemplo, a tributação da farinha, a tributação do sal, o fornecimento de água com qualidade para que ela seja usada como insumo na construção da massa. Todos esses elementos precisam funcionar dentro daquilo que a gente chamaria de uma minimização das falhas de governo, né? Que é quando o governo erra a mão na construção de algum elemento de regulação. Quando isso acontece, a gente tem a criação de uma variável de risco. Nesse exemplo específico, se a gente pegar uma cidade brasileira que tenha tido problemas no fornecimento de água tratável, né, e nós tivemos isso em passado recente, nós vamos saber e vamos verificar, por exemplo, que isso gera um impacto na produção de pão, porque a água é um insumo na produção do pão. E se a água não é de boa qualidade, o dono da padaria vai ter que buscar outras fontes de água. E ao buscar outras fontes de água, basicamente, esse pão vai ficar mais caro. Então aí a gente tem um problema, porque o padeiro gostaria de vender mais barato, né, para vender mais pães e ganhar mais dinheiro. O consumidor gostaria de comprar mais barato para comer mais pães, né, e a economia gira a partir daí. Então o que nós temos? Quando nós estamos falando de risco político, é compreender como
as decisões públicas e as decisões dos políticos, em algum sentido, interferem diretamente na nossa habilidade ou na nossa tarefa de sobreviver. Isso acaba sendo mais grave e mais, em algum sentido, dramático em tempos como esse, em que estamos inseridos numa pandemia. Então, nesse aspecto, empresas como a Dharma, por exemplo, mas a gente poderia citar outras, eu não farei isso porque eu só posso fazer merchan para a minha própria organização, na verdade, mas há uma série de empresas que têm se especializado em entender as variações, as intempéries e as oscilações de tomada de decisão das esferas governamentais, sejam elas federais, estaduais ou municipais, e como isso pode interferir numa determinada atividade econômica. Por exemplo, a velocidade da vacinação é uma variável de risco que interfere na vida de vocês três, Gustavo, Enzo e Sofia, no que diz respeito, por exemplo, ao retorno ou não às aulas em ritmo presencial. Vocês, como jovens internacionalistas muito capazes, vocês aproveitaram esse período em que vocês não estavam na aula presencial e criaram um podcast. Mas quantos outros jovens em situação semelhante ou de maior vulnerabilidade do que a situação de vocês não tiveram essa possibilidade ou a estabilidade mental e emocional para fazer esse tipo de ação? Então, quando nós pensamos em variáveis de risco, nós abrimos um leque de situações, uma verdadeira matriz de situações a serem observadas e identificadas, para a gente descobrir aquilo que é mais evidente, aquilo que é menos evidente, e aquilo que o Nassim Taleb, que é um dos escritores favoritos de minha parte, em termos de risco político, chamaria de cisne negro, que é aquilo que está no horizonte, mas a gente não sabe ao certo quando vai surgir. Então, é basicamente esse o trabalho, o conceito e o trabalho no qual nós nos envolvemos diariamente. Caramba, professor, eu gostei muito. Nossa, eu gosto muito do Taleb também, acho um autor incrível. Eu queria passar agora para uma parte para a gente fazer esse jogo, né? Um pouco teórico ali de como é o campo e um pouco aqui da base, porque nem sempre de viver de análise, né? É o que a gente gostaria de poder só viver, mas também tem a parte da rotina. E é justamente sobre isso que eu queria falar. Como que é a rotina de trabalho nessa área? Quais são as funções, né, exigidas diariamente, as tarefas? Todo dia eu tenho que abrir uma planilha, atualizar ela, todo dia eu tenho que ler o jornal. Como é que é? Enzo, essa é uma pergunta excelente, né? Porque, em algum sentido, tem-se uma ideia um pouco romantizada, às vezes, né? Em todos os trabalhos que envolvam a análise de risco, a análise política, ou até mesmo de relações de governo e relações institucionais, e essa romantização vem um pouquinho, às vezes, até Hollywood contribui um pouquinho nisso, né? Por exemplo, se você for um apreciador dos livros do Tom Clancy, que eu sou um apreciador, aí você vai lá, tem as histórias do Tom Clancy, e olha, nossa, que maravilha, e o cara é um pesquisador e de repente ele vira um agente secreto, e de repente ele está combatendo terroristas. Então, vamos pegar tudo isso que Hollywood nos entrega e deixar de lado. Isso é ótimo para entretenimento, né? Mas para o dia a dia, o que acontece é que o dia normalmente começa cedo, você precisa, obviamente, ter um ferramental de informações que você pode capturar, seja nos jornais, seja nos jornais escritos, nos jornais falados, mas você também tem que ter a habilidade de dialogar com as pessoas. Eu creio que esse é um instrumento bastante importante, falando um pouquinho de habilidades relacionais, né? Essa acaba sendo uma profissão que você tem que ter uma interface daquilo que a gente chama de habilidade, hard skills e soft skills, né? Você tem que ter alguns elementos de habilidades técnicas, no que diz respeito, por exemplo, a ter uma capacidade de refletir sobre dados, de entender uma planilha, de entender algumas informações que estejam nas redes sociais, por exemplo. E, de outro lado, você tem que ter também uma certa capacidade de dialogar com pessoas para que elas construam contigo laços de confiança, e esses laços de confiança, efetivamente, vão te dar a possibilidade de ter acesso a informações. Estes dois elementos permitem a construção de algo que eu acho fundamental em termos da área, Enzo, que é a possibilidade de olhar os problemas em termos de perspectiva. Isso quer dizer, você tem que construir uma prática de distanciamento, que significa dizer o quê? Você consegue enxergar
o cenário, os atores se movimentando, as forças se degladiando, e você consegue vislumbrar aquilo que nós chamaríamos de cenários, que é onde esses atores estão cotidianamente interagindo uns com os outros, e tendências, que é aquilo que você vislumbra, não vou usar o termo imaginação, mas a gente pode usar imaginação como uma palavra positiva, vou até refazer aqui, e você imagina quais são os desdobramentos daí gerados. Que é, por exemplo, dizer, o Gustavo me fez a primeira pergunta, e aí eu falei dei o exemplo dos elementos de risco a partir de uma questão cotidiana, que é a padaria, né? Mas a gente poderia estar falando, por exemplo, de velocidade de vacinação, ou a gente poderia estar falando, por exemplo, do baixo nível de chuvas e como isso vai impactar a própria campanha de vacinação contra a Covid. Então, assim, o cenário tem vários elementos e estes elementos estão funcionando o tempo todo como uma espécie de engrenagem e cabe a você observar essa engrenagem e, a partir daí, ir construindo tendências. Eu creio que esse exercício cotidiano faz com que acabe no curso do tempo que você consiga fazer isso com uma certa naturalidade. Mas antes disso, como eu sei que o podcast também é muito voltado para estudantes e pessoas que querem se tornar estudantes de RI, eu creio que vale muito a pena lembrar a importância dos elementos conceituais e teóricos de base. Isso quer dizer, é bom você ter um bom arcabouço de literatura, de ciência política, de relações internacionais, algumas vezes de teoria do direito, de uma noção forte do que é macroeconomia, por exemplo, e você vai criando aquilo que é a sua árvore de habilidades e competências. E essa árvore vai te deixando mais seguro e mais capaz de fazer essas leituras e ir construindo esse olhar sobre a realidade. Então, eu creio que estes são os elementos centrais quando a gente está pensando nisso. E na rotina, acaba que a gente tem uma parte da rotina diária que envolvem os bons e velhos processos, né? As burocracias, as empresas vão criando suas próprias burocracias, né? A planilha X, a tabela Y, isso é parte do processo, né? E em outros momentos você tem a capacidade de, a partir da observação de todos esses dados, se debruçar sobre eles e ter um exercício também em alguns momentos de criatividade, onde essa criatividade te permite enxergar aquilo que seria o ponto cego. Qual é a próxima jogada, né? Vamos lembrar, por exemplo, não sei se vocês assistiram uma série de uma rede de streaming de uma moça que jogava xadrez, né? E boa, não era boa essa série? E aí essa moça tinha a habilidade de vislumbrar a próxima jogada. Era como se ela visse um universo novo, né? E dava a ela a possibilidade de construir, de entender o cenário e construir tendências. Quando a gente está pensando em risco político, a gente está observando o cenário e construindo tendências. Algumas dessas tendências vão se confirmar e algumas dessas tendências não irão se confirmar. Por isso que é sempre muito importante a gente ter, em termos de cenários prospectivos, mais de uma abordagem. Você precisa ter mais de um cenário possível. Se você colocar todos os ovos em uma cesta, provavelmente você vai cometer um erro. Interessante, professor. O professor estava comentando sobre, né, o peso da faculdade, das matérias, e me veio uma pergunta, assim, no curso de Relações Internacionais, né, a gente tem muita discussão dessa associação interno e externo, essa associação da política pública com as políticas externas também, e como, para elaborar cenários prospectivos, a gente tem que estar olhando não só para a dinâmica internacional, como para a dinâmica interna dos países também, né? Acho que mas assim, como que a carreira de risco político enxerga esse dilema, essa dualidade do interno com o externo? Bem interessante essa pergunta, Sofia, porque no meu ponto de vista, e eu acho que eu só posso responder por mim, né? A gente não enxerga isso como uma dualidade, né? Pelo menos na Dharma a gente enxerga essa questão como camadas. Nós temos camadas que estão se colocando e que, em algum sentido, se tocam em grande parte do tempo. Vamos trabalhar aqui com uma questão prática, né? Pensemos toda a geopolítica das vacinas que são fundamentais hoje para que os países superem a Covid-19. Nós temos, basicamente, 3 grandes núcleos emanando vacinas
quatro grandes núcleos emanando vacinas ao redor do planeta, né? Você tem os Estados Unidos, você tem a União Europeia, você tem a Rússia, você tem a China. Cada um desses núcleos que tem a capacidade de produzir vacinas em grande quantidade tem se utilizado dessa capacidade para cunho geopolítico, isso quer dizer, para projetar poder sobre outros atores, e também para pacificar questões internas. Eu creio que o exemplo mais característico desta abordagem, por ser uma democracia também, é o exemplo americano, em que a administração Joe Biden colocou toda a energia disponível para vacinar o máximo de pessoas possível a partir da percepção de que só a vacinação geraria uma retomada econômica e a solução de problemas de política pública de ordem interna. Mas aí nós temos outros exemplos, e aí nisso nós podemos conversar sobre o Estado de Israel. Israel não necessariamente era um desses núcleos de produção vacinal, mas Israel soube se posicionar com muita agilidade e muita rapidez para construir o quê? Uma lógica de vacinação que permitisse ao país ser um dos primeiros países a construir uma retomada. E aí a gente tem nesse aspecto uma junção das duas necessidades que você muito bem levantou na sua questão, que é uma necessidade interna de que o país volte a funcionar e uma percepção do externo com um espaço de manobra que esse país pode se aproveitar para ter esse processo de retomada. Então, na nossa crença como organização, muito mais do que estanques, esses elementos de risco estão interconectados. E aí a gente pode imaginar mesmo uma sinfonia de cordas, em que uma puxada de um lado envolve um recuo de outro, um afrouxamento de um lado envolve mais espaço para outro. E eu creio que a grande riqueza de estudar relações internacionais, e em específico o risco político no ano de 2021, é que essas questões ficam muito evidentes, né? Eu convido aqueles que estão nos ouvindo agora, por exemplo, a buscarem no Google um mapa de avanço da vacinação globalmente. E a gente vai ver, por exemplo, que o mundo está dividido em duas categorias de países. Aqueles que estão conseguindo vacinar rapidamente as suas populações e aqueles que estão, em algum sentido, à margem desses processos. E aí, óbvio, a gente não pode cair aqui no simplismo de dizer que tem só uma explicação monocausal para esses processos. Mas nós vamos ver que alguns países podiam performar melhor que outros nessa geopolítica da vacina e, por algumas questões, estão performando pior, enquanto que outros surpreendem positivamente. Eu creio, então, que a gente tem essa situação em que esse dilema, que me parece, inclusive, que está sendo superado pela própria reflexão de relações internacionais, mostra que o internacionalista tem que, antes de tudo, saber muito de política interna para conseguir entender uma verdade fundamental, e aqui eu vou fazer referência ao Casarões, né? Que é um amigo muito querido, que política externa é uma política pública. E em democracia, as políticas públicas estão submetidas ao escrutínio da cidadania. Então, eu creio que esse é um ponto importante. Eu espero ter respondido a pergunta, que eu achei muito boa. Realmente, o Kramer respondeu sim. E a resposta também foi muito boa. Realmente, o que você falou faz muito sentido, né? Essa análise, esses aspectos. Agora, trazendo um pouco mais para a questão do trabalho da Risco mesmo, você mencionou alguns pontos da política interna, entender a política interna é importante. Eu gostaria de te perguntar, o que você diria para alguém, né? O que você daria de dicas para algum internacionalista ou uma pessoa de ciência política que gostaria de trabalhar com risco político? Existe algum curso, alguma especialização específica, alguma língua que é geralmente associado com esse tipo de profissão? Como daria isso? Nossa, Gustavo, muito boa a questão. Eu creio que a primeira dica que eu daria é faça uma faculdade bem feita, né? Porque às vezes a gente, na juventude, a gente perde um pouco do foco, né? A universidade dá muitas oportunidades, a universidade dá muitos espaços, a universidade dá muita liberdade. Então eu creio que o primeiro elemento de saída é fazer uma boa graduação. Não estou querendo dizer aqui que você deve tirar somente notas 10 e você não deve sair nunca no fim de semana, que você não deve ter vida social e tal, né? Mesmo porque a vida social já está, infelizmente, comprometida nessa situação de pandemia. Então, isso exige um mínimo de responsabilidade, não é mesmo? Mas, efetivamente, eu creio que um dos grandes diferenciais, eu posso falar isso por mim mesmo,
durante a minha graduação, que a minha graduação foi realmente um divisor de águas em termos de percepções da realidade, literatura efetivamente lida, absorção de conhecimento, mas, sobretudo, que eu acho o ponto mais importante, a construção de uma abordagem da realidade baseada em muita humildade intelectual, né? Que significa dizer o quê? E me parece que esse é o grande dilema de perfis mais jovens, e aqui eu não quero incorrer em nenhum tipo de injustiça com a geração de vocês, mas ter a percepção muito clara de que você não vai entrar em uma organização e começar por cima. Eu acho que esse é o melhor jeito de explicar, né? Você não vai entrar numa casa de risco, de análise de risco, e vai no seu primeiro dia não vão te colocar para conversar com o cliente, né? Porque não faz muito sentido do ponto de vista empresarial, inclusive, né? É uma estrada longa. E aí, nessa ideia, nessa percepção de que a estrada é longa, eu creio que vem o terceiro elemento, né? O primeiro é qualificação, o segundo é humildade e o terceiro é paciência. É preciso ter paciência e resiliência para entender que as etapas têm os seus momentos e que você vai precisar de validações. Então, do ponto de vista filosófico, eu acho que esse é o tripé. Naquilo que envolve os componentes práticos do que seria a atuação, eu creio que, em específico para os estudantes de RI, onde há naturalmente uma enorme preocupação com a qualidade do seu texto em língua estrangeira, sobretudo em inglês, e hoje em dia a juventude estudando muito mandarim também, né? Eu creio que um elemento muito, muito importante de base é a qualidade do texto em português. Porque a gente está fazendo um podcast em português, falando para um público brasileiro e talvez na lusofonia, né? Um texto qualificado em português é muito, muito importante, porque uma parte considerável dos clientes farão a leitura disto em português. E este é um diferencial muito significativo, sobretudo quando nós pensamos, por exemplo, que tudo aquilo que um profissional jovem faz dentro de uma consultoria passa pela revisão de um profissional mais veterano. E o nível de retrabalho nessa revisão é um divisor de águas que pode significar promoção ou estagnação. Então, eu creio que essa é uma questão importante, né? Um bom conhecimento de leitura, de escrita, de respeito à norma culta, por mais que isso possa parecer demodé para alguns, na construção de um relatório, porque você tem que unir sintetismo e correção gramatical. De um segundo lado, uma capacidade, falando desses elementos práticos, uma capacidade de ler as informações, entender as informações e conseguir explicar aquilo que você está lendo. Seja uma planilha de Excel, seja um texto, seja um depoimento que você está assistindo para a gente fazer menção à CPI, que eu estava assistindo a CPI antes de nós iniciarmos a gravação. E algumas vezes você tem que resumir essas informações de maneira muito rápida. É aquele jogo de me resume em uma palavra tal momento. Isso é capacidade de síntese. Então, você tem que ter essa capacidade de síntese, porque tudo é muito rápido, em algum sentido, né? E um outro elemento, fora desse componente filosófico, aí no tripé do elemento prático, você tem que ter a capacidade, eu diria que você tem que ter a capacidade de conseguir se relacionar bem com as pessoas do seu ambiente de trabalho e, sobretudo, com a liderança, né? E, nesse aspecto, eu creio que a relação entre aquilo que você coloca como jovem profissional em termos de expectativas, mas a compreensão daquilo que a organização pode te devolver em termos de organização empresarial ou burocrática mesmo, é um elemento importante, porque algumas vezes as expectativas não se encaixam, e está tudo bem, né? As expectativas podem não se encaixar, mas é importante que a gente lembre que esse não é um mercado de possibilidades ilimitadas, né? Assim, as possibilidades são limitadas ao tamanho do mercado em que você se insere. Então, se você está numa cidade em que o mercado é muito pequeno, o número de possibilidades é pequeno. Se você está em uma cidade que o mercado é médio, as possibilidades são médias. Se você está numa cidade que o mercado é grande, as possibilidades são grandes. Não impede, por exemplo, graças aos avanços da tecnologia, que haja uma contratação remota.
Mas aí tem uma outra variável que é importante, pensando em cenários e tendências. A pandemia não durará para sempre. E algumas das percepções que nós temos hoje como duradouras em termos de percepção podem ser desfeitas pela própria prática. Nós podemos viver um cenário, sim, em que o trabalho remoto se torne uma verdade irrefutável, mas há a possibilidade e há indicadores de que as pessoas voltem aos escritórios. Então, você tem que ter essa percepção muito clara de que lidar com gente é importante, porque você vai lidar com seus pares na organização, você vai lidar com seus clientes, você vai lidar com atores políticos que algumas vezes você vai ter que buscar uma informação e entender o que está acontecendo. Então, eu creio que esses elementos vão criando uma persona do candidato ideal para uma vaga em uma casa de análise de risco, que envolve seria dizer, uma curiosidade com um perfil curioso, um perfil proativo, um perfil que entende, que tem um bom equilíbrio entre humildade intelectual e altivez intelectual, mas, sobretudo, um perfil que entenda que é importante lidar com pessoas, porque esse é um trabalho que envolve gente ao final do dia. Nossa, essa resposta me fez, assim, refletir muitas coisas. E acho que a primeira delas, que eu estou refletindo aqui, que pode virar uma pergunta, né? É sobre realmente muitos estudantes não entendem o que é um profissional de relações governamentais, né? Às vezes, o que a gente mais sabe é o clichê do House of Cards. Um profissional que negocia com atores políticos, que usa o lobby como ferramenta. Muitas vezes a gente até nem sabe o que é a definição de lobby, né? E acho que a minha pergunta seria, então, como seria o risco político dentro das relações governamentais? Assim, seria a mesma divisão? Seria uma divisão dentro de uma outra área? Como que seria, assim? Sofia, eu creio que a gente tem uma situação em que há interconexões e diferenciações, né? E aí eu posso falar em específico só pela minha organização, né? Em específico, a Dharma hoje atua com análise, aconselhamento, isso quer dizer, uma parte da nossa rotina envolve aconselhar altos gestores de organizações diversas sobre os caminhos da política nacional. Trabalhamos com capacitação e trabalhamos com a construção dos relatórios de cenário, propriamente ditos, né? Isso faz com que nós tenhamos uma relação que é, em algum sentido, complementar ao que seja um profissional tradicional de relações governamentais, que está envolvido com o mapeamento de atores políticos, o famoso mapeamento de stakeholders, mas que vai estar envolvido também no convencimento de atores políticos acerca de determinadas posições. Isto é algo que, em específico, nós, na Dharma, não fazemos. A nossa percepção da realidade está muito mais vinculada a uma lógica que envolve a construção do cenário, a identificação de tendências e a preparação do nosso cliente às intempéries que são derivadas destas tendências. E aí eu creio que, nesse aspecto, a gente tem uma diferença. Um elemento que eu acho importante nessa reflexão é que, em específico, né, não importando se você está num recorte mais tradicional de relações governamentais, ou se você está trabalhando em uma lógica que é um tanto quanto mais disruptiva, que é o nosso caso em específico, em ambas as situações você precisa ir muito das pessoas. E eu acho que esse é um elemento muito importante, porque imagina o seguinte: tirando o glamour, né, e a ficção que Hollywood e as plataformas de streaming nos entregam, quando você pensa em um profissional que vai, por exemplo, tentar convencer um ente público de uma decisão em específico, por mais que essa causa seja muito boa, tá? Se esse profissional é mal visto por esse ente público, ou se esse profissional não entende que para cada indivíduo ele tem que modular o discurso em uma determinada frequência, ele não vai ser bem sucedido. O que eu estou querendo dizer aqui? Vamos voltar à pergunta anterior. É o dilema da arrogância. O indivíduo pode partir do princípio, falando desse recorte tradicional de relações governamentais, o indivíduo pode partir do princípio de que ele é mais importante que a causa? Pode. Só que isso não necessariamente vai fazer com que ele tenha os resultados que ele se comprometeu a entregar. De outro lado,
o indivíduo pode entender que ele é só uma peça dentro de uma engrenagem. E à medida que ele é uma peça dentro de uma engrenagem maior, ele pode movimentar algumas peças, outras que estão interconectadas com ele, para ter um determinado resultado? Pode. Essa é uma abordagem que nós consideramos mais eficaz, né? E essa é uma abordagem, por exemplo, que nós orientamos os nossos clientes acerca do diálogo. Nós dizemos, olha, você deve dialogar com todo mundo. Você tem que dialogar com quem não gosta de você, você tem que dialogar com quem gosta de você, e você tem que dialogar com quem não faz ideia do que você faz. Isso é muito importante, né? E do nosso lado, em específico, quando nós estamos falando de cenários, tendências e preparação do cliente para o que vem a ser um eventual risco político para ele, é muito importante nós termos também essa possibilidade de sermos bem vistos ou vistos como entes efetivamente honestos do ponto de vista intelectual, porque a gente vai precisar conversar com todo mundo, né? Esse é um tipo de profissão e esse é um tipo de colocação profissional em que as paixões pessoais algumas vezes geram mais problemas do que soluções. E essa separação das paixões, daquilo que são as paixões e daquilo que é o objetivo final do trabalho, acaba sendo um grande diferencial que envolve sucesso ou insucesso dentro das pautas que você quer entregar. Muito bem, internacionalistas, esse foi mais um episódio do Pode Ir. Eu gostei muito desse episódio, é uma área que eu me interesso bastante, sempre gostei de aprender sobre, tinha várias dúvidas. Eu agradeço muito o professor Cromar por estar aqui, foi uma excelente conversa, uma excelente explicação. Então, internacionalistas, até o próximo episódio do Pode Ir e até a próxima. Bom, também, gente, gostei muito, é um tema que eu gosto muito e eu acho que você não necessariamente precisa querer atuar com risco político, mas ter alguma noção, simplesmente pelo fato de ser brasileiro, já que o Brasil não é um país para amadores, já é uma coisa muito importante. Então, entender um pouco mais sobre como é o processo e como são também os procedimentos na área já foi muito gratificante. Agradeço também ao professor Cromar e espero que a gente possa encontrar em outras oportunidades e até em outros episódios aqui no Pode Ir. Bom, eu reitero tudo que meus colegas falaram, eu me interesso, assim, profissionalmente muito pela área, mas eu acho que como brasileiros, todo mundo precisa se interessar. Quando a primeira resposta do professor, né, assim, é uma coisa essencial para a gente entender mesmo a sociedade que a gente vive, o que são mudanças sociais dentro do Brasil, o que é necessário e como a gente pode medir uma coisa tão grande como um risco político, né. Muito obrigada de novo, professor, pelo convite. E até a próxima, pessoal. Bom, gente, eu queria então agradecer a você, Sofia, ao Enzo, ao Gustavo, pela possibilidade de conversar com essa audiência maravilhosa que vocês possuem. Dizer que é um prazer para mim, como indivíduo, e é um prazer para a organização que eu represento, que é a Dharma. Queria convidar as pessoas que estão nos ouvindo a seguirem a Dharma Politics, DHARMA POLITICS. Nós estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Seguirem as minhas redes também, Cromar de Souza, com Z. Eu também estou em todas as redes. E dizer que a Dharma foi criada nessa ideia mesmo, de traduzir o Brasil para brasileiros e para estrangeiros. E dentro dessa iniciativa, a gente vai agora, proximamente, inclusive, lançar o nosso novo site. Vai ter lá a nossa vertente de educação, com um curso de análise de risco e defesa de interesse. Acho que vai ser bem interessante. Então, para aqueles que tiverem interesse, por favor, sejam sempre bem-vindos. Um prazer falar com vocês. Quando estiverem em Brasília, se quiserem tomar um café na Dharma, no mundo pós-Covid, serão todos muito bem-vindos. Um abração. Muito obrigada por escutar mais um episódio do Pode Ir, um projeto realizado em conjunto com o LABRE, Laboratório de Relações Internacionais da Unesp de Franca. Para mais informações, curiosidades, memes, episódios, siga a gente nas nossas redes sociais. Além disso, não esqueça de conferir a descrição aqui do episódio, que a gente costuma deixar alguns links relacionados ao tema da vez.